Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia, mais uma vez, mais um encontro, para nós discutirmos um pouquinho sobre os temas de filosofia, aqueles que o Enem tem perguntado aí nas suas provas, né? E a gente vai então fazer uma conversa legal hoje, aqui ao meu lado o professor Carlos, que vai fazer companhia, vamos conversar um pouquinho, vamos trocar uma ideia. Ele falou que adora Santo Agostinho, parece que viu ali já antecipadamente, já colou as respostas antecipadamente também, isso é importante. Tem uma pergunta aqui de um aluno já. Perfeito. Depois mandaram uma interação aqui. Depois a gente pergunta qual rádio o senhor trabalha. Qual rádio? Eu não trabalho em rádio ainda, né? Ainda não descobri esse dom. E aí do lado de lá, na outra ponta, está a Paula, a moça que estava brava, porque na semana passada, no último encontro, né, na semana passada, eu disse, enquanto eu explicava que Platão dizia que somente alma de filósofo e homem vai pro mundo das ideias, ela ficou chateada e disse que... Hoje ela vai pro inferno com certeza. Não, e ele completou falando assim, ó, mas eu não sou machista. É isso aí, o Platão não era mesmo, né? Até porque ele não considera um outro ser que não seja masculino, então assim, não é machista. Mais ou menos. Absurdo, gente, que absurdo. Pessoal, vamos lá então, nossa aula de filosofia de hoje, trabalhando um pouquinho 3 temas importantes, vamos para a tela para vocês poderem analisar. Tem uma perguntinha sobre ética, né, importante. Uma pergunta sobre Habermas, né, filosofia contemporânea, não nos esquecendo que o Habermas está vivo, está atuante ainda e produzindo. E uma pergunta sobre liberdade e determinismo, ok? Questão 27, você vai perceber então aqui uma questão importante. Nós já estamos aqui com a prova de 2010, prova cinza do sistema prisional, segunda aplicação. Questão 27 daquele ano dizia o seguinte: a ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Olha que bacana isso aqui, ó. A ética exige uma igualdade entre os cidadãos. Mas exige o quê? Um governo que possa fazer isso, né? Ampliar a igualdade, aumentar essa igualdade, né? Essa é a base da pátria. Então, um país, uma nação, uma pátria sustenta toda a sua estrutura num governo que amplia a igualdade dos cidadãos. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa. Experimentam-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. Ou seja, a ética é a base, é a estrutura que sustenta, né, a sua identidade numa pátria. É a ética que vai permitir a você, então, que você se sinta bem, se sinta em casa, né, que a sua pátria possa ser considerada a pátria mãe. E a função do governo é fazer com que você se sinta assim e que o seu concidadão, as pessoas que convivem com você, possam ter esse mesmo sentimento, né? Haja vista que os nossos governos conseguem isso com maestria hoje, né? Assim seja. Isso aqui é fácil de entender. É tranquilo, não é? Eu vi muita gente esses dias aí, assim, vou para os Estados Unidos, vou morar lá, dá para... Tá claro isso aqui. Mais ou menos, Não né? tem ética aqui, tchau. Mais ou menos. Mas não tem casa, não se sente em casa, né? Não se sente bem em casa. E aí, o texto é muito claro. A responsabilidade de gerar essa igualdade é do governo, né? Então, é um texto interessante, é um texto para a gente refletir realmente onde estamos trabalhando, né, com a questão da ética. Como está sendo trabalhado isso? Vamos ver o que a prova vai nos perguntar aqui, novamente na tela. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. Olha que bacana essa parte aqui, ó. Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e a integração ética, né, dos indivíduos em uma sociedade. Então, de acordo com o texto, a ética corresponde a quê? Antes de irmos direto para a resposta, né, muitos alunos me perguntam durante as aulas da semana, dentro da sala de aula, Edivan, a gente queria entender um pouco mais sobre a ética. Porque tem muita gente que pensa que ética é o conjunto de leis que regem a vida do indivíduo em sociedade. Não é. O conjunto de regras e leis que regem a vida em sociedade, os valores, as normas, as prescrições, são os aspectos morais. São escolhas que o homem realiza para manter aquela vida em sociedade organizada. A ética é o valor que emana do indivíduo. São os valores que nós construímos emanando do indivíduo, ou seja, onde você analisa uma situação, estando ou não dentro da lei. O que move o indivíduo a agir de uma determinada maneira. O que faz com que ele haja daquela forma e, o que é pior, acreditando ou não estar certo agindo daquela forma. Então a ética é a análise que você faz do comportamento do homem.
A ética é o que permite a você, então, viver em sociedade de forma organizada e se sentindo bem e feliz em fazer isso, né? Poderíamos ficar aqui comentando bastante sobre, na história da filosofia, sobre como cada filósofo entendeu o preceito ético, né? Por exemplo, Aristóteles nos dizia que a ética é a ação boa do homem. O homem que age bem, o homem que age buscando o bem. E o bem não entendendo como uma questão individual e particular. O bem enquanto bem universal, bem metafísico, ok? Para Aristóteles, aquilo que é bom para mim, enquanto bem, tem que ser para todo mundo. Então a ética estaria na ação boa que o homem realiza. E isso tornaria esse homem feliz. O Kant, por exemplo, vai nos dizer então que o princípio ético, dentro do imperativo categórico, seria agir de tal maneira que todo mundo possa olhar para a atuação e falar: que legal, vamos agir igual a você, porque assim a gente sabe que o mundo será melhor. Professor Carlos, Paula. O Kant diz assim: haja de tal maneira que a tua ação possa ser vista por todos e todos possam achar ela tão maravilhosa que vão querer fazer igual a você. E aí eu sempre faço a pergunta: como seria o mundo se todos agissem como você? Horroroso. Ou como a Paula, ou agindo como eu. Então, essa preocupação que nós temos que ter, né? Agir de tal maneira que os outros possam nos olhar e dizer assim: eu quero agir como você. E como seria o mundo, pergunto para você, se todos agissem igual a você? Seria um mundo ético, correto, coerente, honesto, justo, cheio de valores? Então essa é aquela grande pergunta, o grande ensinamento da filosofia, ok? Vamos voltar à questão, eu só fiz uma pequena delonga na ética para você compreender um pouquinho esse conceito. Então vamos só reler, os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde a quê? A ética corresponde a valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade, né? Aqui você vai dizer: eu de imediato eu já marcaria essa, né? De imediato eu já marcaria porque eu acho que a ética é isso mesmo, né? Você acabou de dizer, essa construção de valores e costumes que nós temos que partilhar. Vamos ver. Posso fazer uma pergunta? Mas fique à vontade. Isso de acordo com o texto ali, ele não falou que quem tem que contribuir com isso é o Estado? Voltemos ao texto aqui para a gente só Não, uma tirar coisa essa assim? dúvida. Olha lá. A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa. Então, aqui o texto nos diz que o papel do governo é ampliar a igualdade, certo? Mas quem exige que o governo amplie é a ética, que está onde? Que está no povo, que partilha desses valores, ok? Vamos lá. Então, a A parece verdadeira, mas vamos ver as outras, né? Preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas, né? Isso aqui, ó, elimina imediatamente a alternativa. Achei super ético. Se fosse ditatorial, né? Se fosse uma estrutura ditatorial, a gente com certeza acharia que essa poderia ser a verdadeira. Mas como estamos falando de uma realidade como a nossa, né? Em que a gente constrói a ética nas relações, vamos para a letra C. Normas determinadas pelo governo, diferentes das leis estrangeiras. Aqui você pode, de repente, confundir. Mas as normas determinadas pelo governo não diz respeito àquilo que o texto apresenta, e as normas determinadas pelo governo são os conjuntos de leis, né? E que, na verdade, tem que ser fundamentado naquilo que são os nossos interesses, já que o governo tem que fazer, professor Carlos, o nosso interesse, o interesse do povo. Então, também não. Transferência dos valores praticados em casa para a esfera social, né? Então, você aprendeu com a mãe e com o pai e transferiu para a esfera social. Vai funcionar. Se funcionou na sua casa, funciona em todo lugar. Quem disse que eu sou mais indicado para repassar esses valores? Pois é. Quem falou assim, o mundo cheio de mim ia ser uma coisa horrível. É a velha história. Se todos nós tivéssemos um senso ético ao ponto de sabermos assim, eu tenho a quantidade suficiente de bom senso, talvez aí nós conseguiríamos então aceitar essa ideia, né, de que eu estou transmitindo aos meus filhos o valor mais coerente e mais correto. Tem uma história legal que certa vez o Descartes comentou assim, que se eu pudesse pedir a Deus uma coisa, eu pediria mais bom senso. Porque é aquilo que nós achamos que temos o suficiente e que geralmente nós nunca temos, né? Salomão, inteligência e todas essas coisas. É a mesma situação. Ok? Voltemos aqui então. Também não. Letra E.
proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria. Isso aqui está totalmente Bem ético, fora mas de... do jeito que o mundo está agora virado e que está todo mundo, ninguém mais quer estrangeiro, né? Agora tudo quanto é porteira está fechando. E, na verdade, isso está acontecendo por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade que não é só de desconstrução de valores, mas também nós temos a questão financeira, né? A crise não é só nacional, a crise ela é mundial. Haja visto as questões da Grécia, né? Interessante você já poder começar a fazer uma leitura de questões geopolíticas aí, de atualidades, né? Boa parte da Europa. Boa parte da Europa, e a Grécia é o exemplo mais evidente. Então, nós temos que ficar atentos a isso também. Voltemos aqui, então, para a gente marcar a alternativa correta, a letra A, e aí vamos ver se é isso mesmo. Graças a Deus eu acertei, professor. A resposta certa é a letra A. Valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Isso é a questão da ética. Questão 34, né? No século XX, o transporte rodoviário e a aviação civil aceleraram o intercâmbio de pessoas e mercadorias, fazendo com que as distâncias e a percepção subjetiva das mesmas se reduzissem constantemente, né? É aquela concepção de que você fala, eu tenho um parente que mora lá nos Estados Unidos. E se isso fosse dito há 50 anos atrás, a pessoa imaginava então que o indivíduo estava infinitamente distante de você, né? Mas hoje, com toda a tecnologia, com o avanço, a aviação e tudo mais, os transportes, com a própria rede mundial, né? A internet, com os possíveis aplicativos que você usa para conversar e tudo mais, parece que as distâncias se encurtaram. E hoje, quando se fala, mora ali nos Estados Unidos, mora ali na América do Norte, né? Mora ali no Canadá, é rapidinho, a gente conversa, a gente chega lá. Então, isso é uma transformação também no modo como o homem interpreta e enxerga a realidade, né? Sempre me lembro, cara, daquelas histórias que a gente escuta dos mineiros, né? O cara chegou em Minas Gerais, eu queria chegar na casa do fulano, é pertinho, é ali. Só você seguir reto aqui, ó. Segue reto aqui, ó. É bem pertinho. Você vai andar um cadinho só e chega. Cadinho é toda a vida e mais um pouco. Anda toda a vida e mais um pouco e nunca chega. Por quê? Porque é o conceito subjetivo que a gente tem, né? É aquele conceito subjetivo. Eu, às vezes, volto para a terra onde me criei e eu fico pensando, mas parecia ser tão distante isso e hoje é tão perto, né? É que antigamente eu fazia caminhando a pé, né? E hoje fazendo de carro parece realmente ser bem mais perto. É essa noção subjetiva que o autor nos traz. Vamos ao texto novamente. É possível apontar uma tendência de universalização, palavra importante aqui, ó, universalização, em vários campos. Por exemplo, na globalização, outra palavra importante, né? Na economia, no armamentismo nuclear e também na manipulação genética, entre outros elementos. Então ele nos traz um texto, o Habermas aqui, falando que parece que, com todo o avanço da tecnologia no século XX, nós temos um processo de universalização de alguns aspectos que fomentam e formam a nossa subjetividade. Os impactos e efeitos dessa universalização, conforme descritos no texto, podem ser analisados do ponto de vista moral, o que leva à defesa da criação de normas universais que estejam de acordo com. Preste atenção aqui, ó. Os impactos e os efeitos dessa universalização, conforme descritos no texto, podem ser analisados do ponto de vista moral. Então, ponto de vista moral, nós estamos tratando de questões éticas, o que leva à defesa da criação de normas universais. O que são normas universais? Válidas para todos, ou seja, princípios e valores éticos que estejam de acordo com o quê? Vamos ver. Os valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais, então será que estão de acordo com os valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais? Será que seria essa a resposta correta? E você tem que parar e fazer uma análise, tá? Perceba que esta questão não é aquela que você vai eliminando e matando. Você vai ter que fazer uma leitura de todas as alternativas e aí você faz uma análise daquilo que está à luz do texto e consegue chegar à sua resposta. Muita gente diz assim, mas essa prova do sistema prisional vai ser muito mais simples, muito mais fácil. As questões, ela tem uma interpretação, talvez, que lhe traga maior facilidade na hora de resolver. Mas o assunto não necessariamente seja mais simples ou mais fácil.
É preciso que você compreenda isso. A gente está trazendo essas questões porque elas nos levam a algumas reflexões que são essenciais para você, de repente, no dia da sua prova, conseguir responder coisas que são semelhantes e parecidas, ok? Vamos voltar aqui então, vamos fazer essa leitura, a leitura de cada uma das alternativas. Os pactos assinados pelos grandes líderes políticos, os quais se dispõem de condições para tomar decisões. Perceba que essa, de imediato, você já elimina. Essa é tosca. Essa aqui você já elimina, então nós vamos ficando com aquelas que parecem. Os sentimentos de respeito e fé no cumprimento, vou até circular aqui, ó, no cumprimento de valores religiosos relativos à justiça divina, né? De imediato também você já percebe que isso não condiz muito menos com o texto e nem mesmo com as questões de construção de valores éticos. Apesar que essa alternativa, ela te coloca um pouco de questionamento por ser um texto do Habermas e pelo fato do Habermas ter escrito o livro Fé e Saber, e nesse livro ele colocar que é necessário que o homem possa resgatar os princípios religiosos para a construção de princípios éticos. Carlos, a situação é mais ou menos assim. Inclusive você, que pretende fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná, no curso de Direito, Psicologia e Filosofia, a sua segunda fase terá pelo menos 3 questões falando sobre esse assunto que eu vou comentar agora com o Carlos. O Habermas, depois do 11 de setembro, foi procurado para fazer um comentário. O que você acha dessa situação? E ele tecer um comentário sobre aquilo. O Bento XVI, né, hoje o Papa Emérito, né, uma das maiores mentes filosóficas pensantes junto com o Habermas hoje vivo, né, escreveu também um texto. E o texto dele entrava em contraponto com o Habermas. E o Habermas falou, mas espera aí, vamos conversar então. E aí sentaram os dois alemães para debaterem. Bacana. Debateram, conversaram e tudo mais. E o Habermas depois acabou escrevendo um livro. Esse livro, Fé e Saber, ele diz assim: durante o século XX, nós secularizamos a sociedade. O que significa isso? Todas as questões religiosas que eram debatidas foram deixadas de lado. Dentro da academia, ou seja, da universidade, não se falava mais de questões religiosas e de princípios religiosos. Eu fiz faculdade, você fez, a Paula fez, e nós não vimos isso. Muitas vezes se negava, inclusive, a fé. Você sabe que na área de humanos acontece bastante isso. Você muito, entra e você muito. acaba desacreditando depois. Tá? Porque isso é retirado. E aí o Habermas diz assim, quem assumiu o papel que antes era da igreja de debater as questões éticas e de valores morais? Então ficou a responsabilidade para a ciência. E a ciência fez isso? Ele diz, não. A ciência se mostrou, durante todo o século XX, inábil. Ou seja, sem nenhuma habilidade para debater questões de éticas e construções de valores morais. Por isso que hoje, antes de uma situação de crise econômica, política, nós vivemos uma crise de moralidade. Por quê? Porque não se construiu, durante esse século secularizado, uma sociedade secular e moralmente correta. Nós construímos uma sociedade secular, mas com ausência de valores, né? Onde tudo se processa, onde você promete uma coisa, por exemplo, onde você confia o relógio a um amigo, esperando... E ele vai transformar em pedra, né? Esperando que ele possa lhe trazer esse relógio consertado. Ele está falando isso desde o começo, ele está pensando que eu vou devolver. Então, eu passei o meu relógio para o professor Carlos, que além de professor e outras técnicas, ele também mexe com os relógios aí. E aí... Do real aqui. Fazendo o merchan. Fazendo o merchan. E aí o que acontece? Por que eu peguei algum papel assinado que eu lhe entreguei? Porque a gente tem aquela construção de valores. Hoje, se você não pegar um papel assinado, prove. Né? Prova. Agora eu tenho prova, porque está na câmera. Você acha que eu ia perder a oportunidade? Então, está gravado. Não tem para onde fugir, parceiro. Mas e aí sabe o que assim, acontece? Já que você falou, agora eu vou ter... Você sabe uma das coisas que mais dói? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava vendo que mais 3 seres aí, não vou nem... que estavam envolvidos com a 18ª fase da Operação Lava Jato, foram presos. Daí você olha assim, aquele pai de família, todos eles acima de 60 anos, todos eles aposentados, e fala assim, que legado se deixa para a família? Assim, não, pô, meu vergonha, vô é o cara que está preso lá agora. Então, assim, meu vô é o cara que está lá e, assim, ó, deixou dinheiro pra gente, mas eu não consigo pensar num negócio desse. Até porque não se educa e não se constrói valores com palavras. Porque falar até papagaio fala, né? Se constrói com ações. Se educa com atitudes. Melhor do que a outra que trabalha no programa, inclusive, mas tudo bem. E aí, pessoal, o que acontece? O Habermas, então, escreve essa obra, e nessa obra ele diz, é necessário resgatar os princípios religiosos para os debates da moralidade.
Por isso que ele sugere a constituição de uma sociedade pós-secular. Então você que vai fazer a prova de Direito, Filosofia e Sociologia da Federal, segunda fase, tem Habermas, Fé e Saber, leia o livro, vale muito a pena, mais uma leitura indicada para você, a leitura do Habermas, muito bonito esse livro, um livro muito interessante, em que ele nos convida a resgatar princípios religiosos para construir valores morais. Ele não diz que é para você começar a ir para a igreja, para você ir para o culto, ele está dizendo resgatar princípios, os pressupostos básicos para você construir valores morais, ok? Então voltemos à alternativa, por isso que eu disse que talvez aqui você acabasse se confundindo. Então, os sentimentos de respeito e fé no cumprimento de valores religiosos relativos à justiça divina, de repente você começou a ler o livro, pudesse confundir. Letra D. Os sistemas políticos e seus processos consensuais, olha que legal, democráticos de formação de normas gerais. Pessoal, essa alternativa aqui me parece uma alternativa muito interessante, por quê? Porque se você voltar, vamos voltar lá, ó. Ele está dizendo o seguinte para você, nós temos toda uma questão de estrutura de construção subjetiva, baseado então em todo o avanço da tecnologia. E aí ele nos diz, esses impactos, os impactos e efeitos dessa universalização, conforme descrito anteriormente, podem ser analisados do ponto de vista da moralidade, o que leva à defesa da criação de normas universais, que estejam de acordo com o quê? Estejam de acordo com sistemas políticos e seus processos consensuais. Democráticos, principalmente democrático, porque essa questão da liberdade na construção da ética ela é essencial, de formação de normas que são universais, que são gerais. Então aqui nós identificamos uma alternativa que nos parece ser a correta. Os imperativos técnicos científicos que determinam com exatidão o grau de justiça das normas. Desde Aristóteles, ele já afirmava, a ética é uma ciência menos exata do que as outras. Por quê? Porque depende da análise, depende da situação. A ética não te dá um valor exato, porque a ética diz respeito à relação humana. E entre os seres humanos existe sempre um processo de transformação, um processo de evolução, né? Nós não podemos viver os valores morais, os valores éticos de 60 anos atrás, hoje, todos eles na íntegra. Por quê? Porque hoje nós já passamos por um processo de mudança. O próprio texto nos traz, né? Até a concepção subjetiva de distância está cada vez menor, né? De velocidade. Até a questão da velocidade hoje ela está também totalmente alterada, né? Então tudo isso, pessoal, é construção subjetiva. E a realidade interfere nisso. E a ética se constrói a partir daí. Se constrói a partir da vivência, a partir do dia a dia, a partir do cotidiano. É essencial que você compreenda essa questão da ética, hein? Ela é uma construção social, é uma construção coletiva. Beleza? Vamos voltar então aqui à alternativa. Voltemos ali na letra A. Os valores culturais praticados não são valores culturais praticados pelos diferentes povos em suas tradições e costumes locais. Não, nós precisamos que isso aqui, pessoal, seja constituído de forma geral, igual para todo mundo, certo? De maneira democrática. E isso tem que ser constituído pelos nossos sistemas políticos. Ou seja, o Habermas está nos dizendo que nós precisamos de política que seja capaz de constituir dentro da nossa sociedade uma sociedade mais ética, mais justa, mais correta, mais coerente. Carlos, o Aristóteles diz assim, no final de um dos trechos do texto dele, ele diz assim, sabe qual é o local na sociedade onde você vai encontrar mais ética? Na política. Por quê? Porque o político é o indivíduo que abstém-se de todos os seus interesses pessoais para atender o interesse da população. Tem uma caneta, por favor. Para atender o interesse do povo. Qual é a data desse texto? Só para ter certeza. Aproximadamente século III, ali antes de Cristo. Tá bom. Tá bom. Tá? Ok. Falando então de uma sociedade... Necessita de algumas, atualizações, ele baixa software de novo. É interessante a gente pensar, né? O conceito de ética, o conceito político, né? Onde é que nós vamos encontrar o indivíduo mais ético, o indivíduo que abre mão dos seus valores? Abre mão daquilo que é, não dos seus valores, mas abre mão dos seus interesses pessoais em função dos valores que são sociais, coletivos. Onde nós vamos encontrar? Na política. Por isso, nós temos que ficar muito atentos.
quem são os nossos políticos, quem são as pessoas que eu quero que me represente. Eu quero que me represente pessoas que se comportem como eu, que pensem como eu, ou seja, que estão preocupados na construção de valores, na construção de uma sociedade mais correta, de uma sociedade mais coerente, né? De uma sociedade mais justa, mais fraterna. Correto, professor Carlos? Não, estava com a bandeira aqui. Estava chacoalhando a bandeira já. Concordo. É isso, né? Mas perceba, nós estamos falando de um texto que tem mais de 2.300 anos e que hoje, se for lido e construído daquela forma, nós ainda temos um texto que é extremamente atual. Né? Acredito que seria interessante que essas nossas aulas pudessem ser transmitidas também para algumas pessoas. Né? Chegam. Deus No abençoe. sistema carcerário. Né? Não, mas essa construção é muito importante, né? Que a gente consiga realmente fazer com que as pessoas comecem a observar o seguinte: eu tenho uma grande responsabilidade sobre a minha sociedade. E você, enquanto cidadão, e você vive numa sociedade democrática, você tem o poder nas suas mãos. O poder está com você, não no indivíduo que exerce um cargo público. Você escolhe aquele indivíduo para te representar. O Brasil é uma república. Res, coisa, pública, do povo. Então nós vivemos numa coisa do povo. Democrática, em que você tem o direito de participar e dar a sua opinião. Representativa, em que você escolhe alguém que vai falar por você. Então aquela pessoa que está lá, ela representa você. Ela te representa sim. Ela é a sua voz naquele momento. Então nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo pela cidadania, esse zelo pela ética, né? Cuidarmos muito bem das nossas escolhas, ok? Vamos novamente aqui. Alternativa letra D, ainda bem, acertamos mais uma. Vamos para a próxima. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Olha que desgraça. Eu assisti essa novela. Leu o livro? Não, assisti a novela, estava lendo lá. É uma trilogia A muito Rede bacana. Globo não mentiria. É uma trilogia muito interessante, né? Vamos lá. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais para evitar a tragédia. No que ele pensava ser seus pais, né? Ele imaginava que fossem seus pais, né? Isso é muito importante. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e o seu séquito, que insolentemente ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os integrantes do grupo, sem saber que entre eles estava o seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominado por uma esfinge. Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se rei de Tebas, casou-se com a rainha Jocasta, a mãe que ele desconhecia. Lindo, maravilhoso, encantador texto da mitologia grega, né? Qual a filosofia disso? A véia dava um caldo ainda. Diga-se de passagem que ela era muito bonita. Vera Fischer. Ela era muito bonita. Ela era muito bonita. E aí, pessoal, o que acontece? É importante ressaltar. Vou te contar novamente aqui a história de uma forma mais rápida, mais prática aqui, menos enfeitada, né? Quando nasceu Édipo, foi levado então ao oráculo. O oráculo disse: olha, é uma tragédia a vida desse menino, vai matar o pai, vai casar-se com a mãe. Então, o pai voltou para casa triste e falou para a mãe: olha, vai acontecer isso, vamos desfazer desse menino aqui. Pediu para um criado: vai lá para o meio da floresta, mate esse menino e pronto, a gente resolve o problema. Eu prefiro meu filho morto do que vivendo uma tragédia como essa, né? E eis que o criado então saiu e, com pena de matar um bebê, uma criança, né, entregou a um casal de camponeses que passavam por ali, né? Esse casal, muito longe, morava dali, criou seu filho, o Édipo, e ele ficou sabendo da história, que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Assustado, porque o pai e a mãe que ele conhecia eram aqueles camponeses, ele saiu de casa, fugiu, porque ele esperava que fosse acontecer isso com ele. Ao fugir, no meio do caminho, encontra então o rei, que era o verdadeiro pai, junto com seus súditos, que ordenaram: ó, saia do caminho porque o rei vai passar, baixa a cabeça e pronto. E o Édipo falou: não vou sair. Né? Não vou sair e pronto, e venha me tirar. E os caras foram tirar e não tiraram, né? E ele matou os caras. Matou todo mundo, inclusive o pai.
Chegou na porta de Tebas, a esfinge estava lá, e a esfinge lançou o famoso... Decifra-me. Decifra-me, né? Ou devoro-te. Qual é o ser que de manhã caminha com 4 pernas? À tarde, 3. À tarde, Não, 2. duas, E ao anoitecer, 3. Né? E Édipo, mais do que rápido, respondeu o quê, professora Paula? Eu não sei. Não sabe. Seria devorado, né? É nós. Seria devorada pela esfinge. nós. É o homem. É nós. Que ao amanhecer, Paula, ele engatinha 4 pernas. Ah, tá. Ao entardecer, ao meio-dia, somos nós. Adulto. Andando com ereto, com as 2 pernas. E E ao anoitecer, com a bengala. Bengala. Com as 3 pernas, né? Dessa forma, ele entra em Tebas, se casa com a rainha, que é a sua mãe. Essa é a história, a tragédia grega. Sabe aquela leitura para você se divertir? É a história da tragédia grega. Uma história legal para você se divertir, ler alguma coisa interessante. Aí, o filho dele virou irmão? Oi? E o filho dele necessariamente é filho dele, certo? Neto da mãe. Sim, é neto da própria mãe e assim por diante. Aí você vai Muito fazendo, educativa essa vai fazendo história. as relações. É a mitologia grega. Para que serve essa história? Ou A melhor, pirâmide genealógica é uma reta. para que os gregos contavam mitos? Isso é muito importante. Os gregos contavam mitos para explicar a origem de alguma coisa. E principalmente porque era verbal. Sim. E os gregos contavam isso para explicar que existe um destino. As coisas estão determinadas. E você tem que seguir, cumprir Aceite o seu e acabou. destino. Aceite e não questione a vontade dos deuses, porque esse é o seu destino. Né? Voltemos aqui então à tela. No mito de Édipo, rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo, certo? Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo é: aqui essa questão é maravilhosa. Porque agora você vai notar que ele vai nos trazer teses filosóficas e nós vamos ter que identificar qual delas se aproxima mais de uma questão do determinismo. O que é o determinismo? O seu destino é esse. Por mais que você tente fugir, por mais que você tente correr, não adianta. Você vai acabar tendo que viver aquela realidade. Então, viva, porque não tem outra saída. O destino é isso. O destino é não ter escolha. Ah, mas eu posso escolher. Não, se você tem escolha, não tem destino. O destino é quando não há escolha. É determinado. É determinismo. Então, aqui o texto nos traz a questão do determinismo e o enunciado nos pede. Vamos fazer uma análise do determinismo com as questões da vontade divina. A liberdade do homem e o determinismo e a questão dos preceitos divinos. Até porque subentende-se que Deus escreveu a sua história. Ela está escrita, você tem livre-arbítrio, mas o seu livre-arbítrio não interfere na história escrita por Deus. Porque até a mudança de escolha já foi escrita por Deus. Está determinado. É isso que o texto nos apresenta. E vamos lá então. Olha, vamos às teses. Olha que legais essas teses aqui. Ó. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Tem determinismo aqui? O que você acha? Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Não noto aqui a questão do determinismo. Pelo contrário, aqui noto uma ideia muito clara de... Estava parecendo um narcisismo. Uma ideia de liberdade, né? Tá. Somos condenados a ser livres segundo Jean-Paul Sartre. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Essa tá bacaninha, hein? Essa tá legal, né? Santo Agostinho, você gosta tanto, professor Carlos. C. Quem não tem medo da vida, também não tem medo da morte. Arthur Schopenhauer, né? Legal, Schopenhauer aqui. E aí, o que você acha? Quem não tem medo da vida, também não tem medo da morte. Aqui você percebe que é uma pessoa destemida, uma pessoa também que está diretamente agindo com liberdade. Né? Tanto a vida quanto a morte é indiferente. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Ou seja, eu escolho. Certo? Eu esqueço o determinismo. O homem, em seu orgulho, criou a Deus a sua imagem e semelhança. Meio ao contrário, homem né? Criou a Deus. Novamente, o homem, novamente, nós temos aí a ideia que separa daquilo que é perguntado. O único que está determinando alguma coisa é a letra B, ou seja, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que quiser. É assim que funcionam as coisas quando é o determinismo. Ok?
3 questões bacanas, deu pra gente pensar um pouquinho. Professor Carlos, muito obrigado. Paula, também muito obrigado. Nos vemos no nosso próximo encontro. Grande abraço a todos. Valeu.